Genianos, estamos aqui para falar sobre uma coisa polêmica, os 15 anéis de Gabi Jardim, seus dedos. Brincadeira. Vamos falar sobre uma polêmica que atravessa já um século, né, Gabi? É verdade. Que polêmica é essa? Vamos falar sobre a polêmica de Capitu e Bentinho. Rolou uma treta, não rolou? Foram de férias com o ex? O que aconteceu com Capitu e Bentinho? Se você, por um acaso, nunca ouviu falar em Dom Casmurro ou em Machado de Assis, o que é esquisito, né? Um livro que foi publicado no século XIX, em que ano, Gabi? 1899. Tempo pra caramba já. Então, galera, mesmo que você não tenha lido o livro, estava aqui conversando com a Gabi mais cedo, é uma história que todo mundo conhece, essa pergunta que fica no ar aí, se Capitu traiu o Bentinho ou não, todo mundo tem uma opinião pra dar, e Gabi, vamos falar um pouquinho do livro, né? Vamos um pouquinho da história dele, dar aquela resumida geral pra gente. Se você tá perdido, se você não sabe que veio, se você de repente nunca leu, já vai minha primeira dica. Leia, é maravilhoso. Machado de Assis é sempre bom aí pro nosso intelecto, pra nossa mente, pro nosso afago. Além de ser super importante pra literatura brasileira, né? Com certeza, né? Um dos grandes nomes, na verdade, ouso dizer que o maior nome da literatura nacional, reconhecido internacionalmente, tá? Se você não leu ainda, leia. Mas, caso você não leu ou leu e não se lembra, um breve resumo da história. Temos aí Bentinho como narrador-personagem. Isso é muito típico de Machado de Assis. Ele gostava muito de escrever narradores-personagens, tá? Nos seus romances. E esse Bentinho, ele conta a história já velho sobre toda a sua construção aí de relacionamento com Capitu. Capitu, a mulher com a qual ele casou, enfim. E ele, quando era criança, ele via Capitu e ele fez amizade com Capitu e com um outro amigo, que é o Escobar. E eles foram mantendo essa relação de amizade até que ele se percebe apaixonado por Capitu. E ele sempre enxerga Capitu como uma mulher que é muito misteriosa, como uma mulher que oferece um olhar de cigana oblíqua e dissimulada. Então é justamente aquele olhar que você não sabe se pode confiar. É alguém diferente. Então ele já começa o livro dando essa faz um panorama em relação a Capitu. O narrador machadiano, ele é um narrador interessante porque ele já constrói na cabeça do leitor, que no caso somos nós, todo um ideário do que ele espera que o leitor seja. Ele fica o tempo inteiro dialogando com o leitor. Muitas vezes ele usa o vocativo. Leitor, para um pouquinho, não vou te contar isso agora não, daqui a pouco eu volto nessa parte da história. Então ele escreve para você, que é alguém de fora da relação que ele constrói e te conta. E ele já cria um cenário, uma expectativa para que você tenha acerca do Escobar, que é esse amigo deles, e acerca da Capitu. E a Capitu é essa mulher aí que você, né, de repente é um mistério, tu não sabe muito o que dizer sobre ela, você já fica um pouco cabreiro. E ele faz um comentário bem peculiar sobre Capitu, que ele diz que Capitu é muito mais mulher do que ele é homem. Esse comentário eu quero que vocês guardem, porque vai ser crucial para que a gente entenda aí essa polêmica de Capitu traiu ou não Bentinho. Então guardem pra gente voltar nele lá na frente. Em que momento da obra Dom Casmurro que começa essa suspeita para nós leitores que Capitu traiu Bentinho? Essa treta toda. Né, que essa treta toda. O que acontece? Aquela amizade rolou, eles se apaixonam, o Capitu casa com Bentinho. Pô, Bentinho, né? Em tese realizado, casou com o amor da vida dele, essa mulher que é muito mais mulher do que ele, homem. Ele começa a perceber que Capitu tem umas atitudes que ele não concorda. O Bentinho era misógino, o Bentinho era machista. Vamos falar a verdade, antigo aí, né? Um problema enraizado que percebemos até hoje de maneira sutil, às vezes um pouco explícita, nem tão na nossa sutil sociedade. Tudo bem, vamos lá. Não tudo bem isso, né? Tudo bem, vamos seguir a história. E aí, o que acontece? Eles, né, casam, ele começa a querer podar Capitu. Capitu vai perdendo a sua essência de mistério, de mulher diferenciada. Da forma que ele retratava ele no começo do livro. Sim, ela vai perdendo aquelas características pela postura de Bentinho em relação a Capitu. Ele vai, podando. É perfeito e claro como relacionamento abusivo. Claro, se você estiver lendo o livro de modo mais crítico. Se você é um leitor desavisado, nunca leu Machado, começa a ler Dom Casmurro, você acha que Bentinho tá certo mesmo, Capitu muito danada, Capitu tem que entrar nas rédeas, enfim. E aí, o que acontece? Ele começa a se incomodar com o tipo de amizade de Capitu com o Escobar.
fala, tem alguma coisa errada que não tá certa ali. Tem alguma coisa acontecendo, Capitu tá agindo diferente, Capitu fica de treta com o Escobar. E aí, o que acontece com o Escobar? Escobar morre. Escobar morre afogado. Vem um dos capítulos mais clássicos da obra, que é um capítulo chamado Olhos de Ressaca, que é o enterro de Escobar. Quando o Escobar tá lá no caixão, né, enfim, o enterro tá acontecendo, na verdade o velório, imaginei agora, as coisas sendo tapadas já, o velório tá acontecendo. Capitu se debruça no caixão de Escobar e ela chora, enfim, né, óbvio, ela era amiga. Só que o que Bentinho faz? Bentinho, com aquele olhar dele, começa a perceber e pensa, aí, a prova que eu precisava. Capitu pegava o Escobar. Só que como é que eu vou saber disso agora? Escobar tá morto. E aí ele traz essa polêmica pra nós. O que acontece? Levanta essa pulga atrás da nossa orelha. Você que não conhece Machado pensa, Capitu estúpida, Capitu vacilona, Capitu traidora, Capitu tem que pagar, Capitu é uma ridícula. Você cria esse cenário. Só que a polêmica ele é um pouco mais profunda do que isso. E aí que a gente quer saber qual é a sua opinião, Gabi. Traiu? Traiu ou não traiu? E agora? Quem que tá errado aí é Bentinho e Capitu? Né? O que você me diz disso tudo? Então, vamos lá. Vamos. Minha análise aqui de fã de Machado de Assis, tá? De professora de literatura e de estudiosa aí um pouco do comportamento humano. Se ela traiu ou se ela não traiu, é impossível saber. Por que é impossível saber? Bentinho é um narrador-personagem. O narrador-personagem tem uma visão parcial. Bentinho nunca viu Capitu se relacionando com Escobar. Ele via a amizade que eles tinham. Ele poderia julgá-los muito próximos e suspeitar de traição, mas comprovar a traição era impossível. Então a gente não tem como ter certeza de que ele traiu. Agora, o que eu acho sobre isso aí, meu amor? Eu quero saber o que Gabi Jardim acha sobre Vou isso. te dizer que eu sou dessas. Então, eu tenho particularmente 2 olhares pra isso. Capitu pode ter traído Bentinho? Pode. Bentinho pode ter visto essas coisas, esses comportamentos e, de fato, ter suspeitado de algo certo? É possível. A gente tem como saber? Não tem. Mas é possível? É possível. Até porque logo depois Capitu morre e aí Bentinho fica nessas tristezas, contando isso pro leitor, enfim, ele fica se lamentando pra existência. Só sabe a versão dele da história, né? Exatamente. Agora, o que eu acho mesmo é que ela não traiu, não. O que a gente tinha construído? E aí eu entendo o Bentinho, por uma razão simples. A gente tá falando de século XIX. A gente tá falando de uma sociedade machista por natureza, entre aspas, né? Por construção, muito por moldada como padrão, né? Como se o padrão fosse Perfeito. Um homem não pode ser amigo de uma mulher. Não, é o que a gente vê até hoje no século XXI. Mas no século XIX, a mulher era totalmente submissa. A mulher, de fato, tinha que ter essa postura de bela, recatada do lar. A mulher, ela não podia se relacionar de maneira próxima com os homens. E quando Capitu é uma mulher diferente, uma mulher com um jeito misterioso, uma mulher que não se comporta como as demais, Capitu é alguém que foge ao padrão. E a partir do momento que ela foge ao padrão, ela assusta Bentinho. Não à toa ele diz que ela é muito mais mulher do que ele homem. E essa expressão me faz ter a certeza do relacionamento construído na base da insegurança de Bentinho. Bentinho era tão inseguro porque ele via Capitu uma mulher tão diferente pela qual ele se apaixonou, que ele não sabia como lidar com ela. Então a melhor forma era o quê? Podá-la. Fazê-la se encaixar nos moldes aceitos pela sociedade. Porque os comportamentos de Capitu não eram comportamentos condizentes com a mulher do século XIX. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é muito louco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Você fala que ela mudou. Né? Mas uma vez que a gente sabe a história por ele, ela mudou, não é ele enxergando ela de forma diferente porque ele tá suspeitando de uma traição? Eu acho que não. Por que acho que não? Porque ela muda nas atitudes, ela deixa de ser expansiva, ela deixa de ser espontânea. Entendi. É típico ela não muda no coisa do misterioso. Não, porque ele continua desconfiando dela. Entendi. Ele desconfia que ela trai ele com o Escobar. Mas ela deixa de ter as suas características principais que a fazem uma mulher diferenciada, e isso é muito comum nos relacionamentos abusivos. Quando o homem, pela insegurança, ele quer dominar a mulher e ele faz com que essa mulher se comporte da maneira que ele quer e ele se vale do sentimento da mulher por ele pra poder jogar com ela no psicológico. Ele não só faz isso com ela, e é por isso que eu acredito nessa teoria, como ele faz isso com o leitor. Ele constrói essa imagem nossa de que Capitu não é confiável desde a infância. Quando ele compara o olhar de Capitu com o olhar de cigana. Alguém que não é confiável, alguém que é traiçoeiro. Então, desde a infância, ela é assim. Por que ela seria diferente? Ela aprendeu, ela tem como característica, como caráter, a ideia da traição. E assim, sendo claro que o coisa da cigana ser traiçoeira, não ser confiável... É um olhar estereotipado. Exatamente, tá? Então, vamos só... Nós estamos estereotipando ninguém Tudo aqui. isso é estereotipado. E é por isso que é tão genial trabalhar com essa
polêmica gerada por conta dessa pergunta, né, de traiu ou não traiu o Bentinho. É tão complicado de você conseguir buscar uma resposta. Na verdade, não importa a resposta, se traiu ou não. O que importa é como o narrador, ele consegue ludibriar o leitor, justamente por ser um narrador personagem de domínio da oratória. O Bentinho, ele consegue construir um discurso convincente. E ele só ele tem o poder de fala. A gente não ouviu a versão da história de Capitu, a gente não ouviu a versão da história de Escobar, a gente só ouviu a versão da história de Bentinho. Isso, óbvio, totalmente quando parcial. você conta uma história sobre você, bebê. Você vai o quê? Se botar lá em cima. Claro, tu vai, né? Levantar o teu astral, a tua moral. E sair de inocentão, né? É tipo, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Exatamente. Você vai jogar a responsabilidade pro outro. Então quem traiu, se não traiu, não importa. O que importa é a gente ser capaz de reconhecer que Machado, ele é tão incrível que ele consegue, por meio de um único personagem, construir em nós uma polêmica que dura mais de século. Que você ainda não me respondeu. O que você acha? Então, eu acho que ela não traiu. Não traiu. Tá? Eu acho que foi tudo uma questão da insegurança do Bentinho, porque ele constrói mesmo essa elaboração aí baseada na oratória bem convincente de fazer com que a gente ache que Capitu é uma traidora. Eu acredito que ela não traiu porque a maior parte dos meus amigos são homens. Eu tenho muitos relacionamentos de amizade com homens. Eu entendo o relacionamento de Capitu com o Escobar. Eles têm um relacionamento desde a infância. O Bentinho não é confiável, porque o Bentinho trata a Capitu como amiga, trata Escobar como amigo, mas não confia nem em Capitu nem em Escobar. Sim. Então, pra mim, quem não é confiável é ele. Cara, você sabe que eu nunca tinha escutado uma análise assim, em relação a esse questionamento, né? Eu achei essa visão que você trouxe muito boa do relacionamento abusivo, que é um livro de século XIX, mas que traz problemas totalmente atuais, assim, que eu nunca tinha visto essa análise, essa relação. O que é genial do Machado de Assis, e eu gosto muito de falar isso. O que é genial do... Pode crer, né? Muito bom, adorei. Essa parte genial de Machado é justamente a localização temporal e o entendimento do que é a arte dele. Temporalmente falando, Machado ele produz obras dentro do cenário romântico e dentro do cenário realista. Já esse final, a partir do Dom Casmurro, enfim, já é mais um cenário realista. Agora, Machado ele nunca foi romântico nem realista. Machado sempre foi moderno. Porque os assuntos e a forma como Machado aborda as histórias nunca foi vista antes, pelo menos não, né, com a intensidade, com a capacidade aí de difusão que teve a obra de Machado de Assis na história da literatura. Isso só é visto no século XX, no modernismo. Então ele, um século antes, já fazia o que a gente só vê no modernismo e continua trabalhando, mesmo que no século XIX, assuntos de modo tão atemporal. Né? Assunto que acontece hoje no século XXI. Muito maneiro. E uma coisa que eu queria trazer aqui, que foi a Gabi que falou, mas eu vou reproduzir porque eu achei bem interessante. Isso. A gente tava conversando mais cedo sobre esse tema e ela tava falando que, né, pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada, que minha memória às vezes é meio... A minha é ótima. A minha... Ela tava falando que a primeira vez que você lê uma obra de Machado pode ser meio chato, porque não tem ação, né? Toda a ação acontece dentro da nossa cabeça, que o Bentinho, no caso dessa obra, provoca dentro da nossa cabeça. Sim. Mas que se você for parar pra analisar, é muito atual, né? Você consegue estudar as relações como a gente conhece de forma muito atual. Uhum. E eu fiquei... Tipo, é muito interessante, reflexivo, isso, né? De você ler uma parada de tantos anos atrás e você conseguir trazer e espelhar isso pra forma como a gente ainda se relaciona e como as coisas ainda acontecem. A gente conversou ali, eu fiquei pensando sobre isso. Assim. É genial. Quando você lê Machado, primeiro que já tem uma linguagem no século XIX, já rola um cansaço, né? Você já fica, fadiga. Ainda mais com esse nosso momento de internet, que tudo é muito fácil. 144 caracteres, tudo acontece rápido. Então já rola um cansaço. E aí, todas as histórias vão sendo contadas e quando você acha que as coisas vão acontecer, vai dar uma treta, vai dar uma briga, tipo o que você fica esperando na prova do líder, tá ligado? O paredão, o de férias com o ex, o tablet tocando, aquela coisa louca. Quando vai acontecer alguma coisa, a história muda ou o narrador para de te contar e você fala, caramba, a ação não acontece na história. Porque na verdade o que interessa é a ação acontecer na cabeça dos personagens e na cabeça do leitor. Tanto que a polêmica tá aí até hoje, né? Tanto que a polêmica tá aí até hoje. Isso é maravilhoso, mas só Machado faz isso. E pra mim, estou com você também, acho que não traiu, é coisa de... É coisa da psicopatia de cara frágil. Do Bentinho. O Bentinho, ele... Mas eu não culpo o Bentinho, eu não acho que o Bentinho também é um escrotão. Ele foi moldado por uma sociedade que agia daquela forma de modo normal. É muito fácil eu julgar o comportamento de Bentinho hoje com a cabeça do século XXI. Mas se eu penso no século XIX, era totalmente normal. Era um absurdo uma mulher sair dos padrões.
Então eu entendo o Bentinho se sentir inseguro em ver essa mulher ser apaixonado justamente pela mulher que não condiz com uma mulher ideal pra se casar. Então ele querer moldá-la, ele suspeitar, eu entendo a cabeça do Bentinho, mas que ele é ardiloso, que ele é ludibriador, ele é danado, o Bentinho era danado. Gente, eu gostei muito dessa análise toda. Eu queria, inclusive, pedir a vocês que sugerissem mais coisas pra gente analisar. Livros. Essa sugestão a gente tirou do Twitter, inclusive. Não lembro exatamente de quem, mas veio do Twitter. Geniano do coração. Manda pra gente, cara, o livro, música, né? O que vocês gostariam que a gente analisasse, que a Gabi analisasse. Eu só vou estar aqui participando um pouquinho. Mas manda pra gente que vai ser mó legal, né? Gostei muito desse Eu achei o máximo. Então, Gabi, chegamos aqui no momento da que genialidade do vídeo, que é aquela indicação que você vai fazer em relação ao tema. Perfeito. Vai ser Dom Casmurro, indicação desse vídeo? Não. Dom Casmurro, acho que já tá pressuposto, né? Que é uma indicação. Mas, se você não tá acostumado com leitura, se você quer aí primeiro começar a se familiarizar, eu vou te indicar um conto do Machado de Assis, que é maravilhoso, chamado O Alienista, que é menor do que o Dom Casmurro. Lembra, vai preparado, sabe que a leitura é uma leitura de linguagem do século XIX, mas que é muito interessante, tá? Começa lendo O Alienista, e aí depois que você já tiver lido O Alienista, reflete sobre essa história, você já tá um leitor muito mais preparado do que um leitor que é desavisado sobre Machado. Você sabe que ele é ardiloso, que ele é ludibriador, que ele trabalha com essa manipulação da mente. Ele é genial. E aí você lê Dom Casmurro para poder fechar. Já li Dom Casmurro, tô pleno, já li Alienista. Mais uma dica de Machado de Assis que é maravilhosa, que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É incrível, conta a história de um defunto autor. Como assim? Não é um escritor que morre, é um morto que resolve escrever. E ele conta as suas memórias, por isso póstumo. É bem interessante também. Gabi, mas antes de a gente fechar, eu queria voltar numa coisinha que você falou lá, que Dom Casmurro é uma obra brasileira, né? Reconhecida internacionalmente. Fala um pouquinho dessa nossa literatura e a importância dela no mundo. Perfeito. Então, a gente que é brasileiro tem uma mania muito ruim, que na verdade ela é até estudada por um escritor nosso chamado Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-lata. A gente age de modo a cuspir na nossa imagem e não valorizar aquilo que a gente produz. A literatura brasileira ela é maravilhosa, ela tem uma riqueza absurda de obras, de autores, e que é reconhecida muito mais internacionalmente do que nacionalmente. Então, assim, vale muito a pena vocês estudarem um pouco mais, não só aquele estudo mais histórico do que literário que a gente vê na sala de aula, mas estudar o próprio autor, ler essas obras. Uma obra, na verdade, um autor que eu amo demais, que é pouco falado, a gente fala muito pouco sobre ele na escola. No finalzinho da 3ª série, é o João Cabral de Melo Neto, que é muito reconhecido, que traz críticas incríveis e atemporais para a realidade aí das problemáticas sociais do nosso país, principalmente da problemática nordestina. Então, assim, o que a gente precisa, na verdade, fazer é reconhecer que a gente faz obra de qualidade sim, a gente produz conteúdo que não só merece ser reconhecido internacionalmente, como merece ser reconhecido no nosso país. Quantos filmes são produzidos e que ganham prêmios internacionais fantásticos? Um exemplo é Bacurau, pra quem não assistiu, vale a pena vocês assistirem. Eu tô aqui indicando várias coisas, sobre a genialidade embrasada. Que aqui no nosso país a gente quase não teve uma bilheteria significativa. Em contrapartida, vê um Vingadores Ultimato, estoura bilheterias no país inteiro. Não que você não tenha que ver Vingadores, eu também adoro. Eu também. Mas é entender que não que você não tem que ler Harry Potter, né? Exatamente. Inclusive somos fã aqui, os dois, entendeu? Existe valor em todos os tipos de literatura, principalmente a nossa, aí que precisa ser de fato mais reconhecida. É isso, Gabi, gostei muito do papo. Eu achei o máximo, eu adorei. Muito legal. Quero mais coisas assim. Com certeza. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, escuta o Nerd do QG, que é o nosso podcast. A Gabi também participa lá, né? Gente, segue a gente em tudo. Vamos junto. Até a próxima. Beijo.